Independência? Esta semana o Brasil comemorou os 200 anos da sua independência. Talvez somente uma independência de Portugal, porque continuamos sendo um país dependente. Essa que é a grande realidade. Um país ainda que deve fazer a lição de casa que até hoje não fez. Quem sabe na próxima 250 anos a gente tenha um país melhor. Mas hoje nós não temos um país que a gente possa dizer que é independente. Somos dependentes da educação, somos dependentes da economia, da produção, somos dependentes politicamente, somos dependentes de uma série de coisas que nós não conseguimos resolver. Somos dependentes do Estado. O Estado ainda nos governa, nos dirige e nos determina. Em 1900, até os dias de hoje, o Brasil cresceu 2%. Em 1900, a economia americana era 6 vezes maior, o PIB americano era 6 vezes maior do que o brasileiro. O Chile tinha 3 vezes maior do que o Brasil. As mudanças que o mundo recebeu de uma guerra, de uma segunda guerra, as mudanças econômicas não interferiram na vida política e econômica do Brasil. Continuamos como império, como monarquia, como uma casta política dominante e o povo afastado de todo o processo. Essa é a grande verdade. Daí a nossa dependência. Dependência da renda, dependência do emprego, dependência do desenvolvimento que não ocorre no Brasil, porque nós temos um problema seríssimo que é a questão da educação. O mundo, na década de 1950 e 60, se preocupou com a questão da educação. O Brasil só vem pensar na questão da educação no governo Fernando Henrique Cardoso, quando 60% da população iam às escolas, as crianças na idade de escola, somente 60%, uma educação elitista. A partir do seu governo, 97% das crianças vão para a escola. E aí a necessidade de investir na educação. Quando a Coreia, em 1960, começou a investir na educação e hoje é um país mais rico do que o Brasil, por incrível que pareça. Somos dependentes de um Estado que ainda decide os nossos destinos. Não conseguimos nos libertar do Estado. É o Estado que define a nossa vida. 40% da população brasileira recebe o auxílio emergencial. Isso é um país liberal, é um país independente, em que quase metade da população depende dos recursos do Estado. 55% dos eleitores recebem o auxílio emergencial. 4 estados brasileiros têm o maior número de inscritos no programa do auxílio emergencial do que carteira assinada. 4 estados brasileiros. Como que nós somos um país independente? Talvez só de Portugal, dos nossos laços que, apesar de uma independência política, somos extremamente ligados a Portugal, afetivamente ligados a Portugal. Portugal ainda vive no Brasil e nós vivemos em Portugal. Essa dependência só é possível a partir do momento que essa sociedade adquire os princípios de uma cidadania que lhe foi negada até hoje, a possibilidade ou acesso à educação para que possa desenvolver a sua cidadania. Então nós assistimos aquele espetáculo, que seria um espetáculo festivo, que na minha memória ainda, a lembrança dos 200 anos
da independência americana, a festa que foi nos Estados Unidos, a independência da França, né? Dos 200 anos, que foi um espetáculo inesquecível. E qual foi o espetáculo que nós oferecemos nos nossos 200 anos? O que demonstra que somos um país dependente. A independência ainda não chegou a nós. Quem sabe, daqui mais 50 anos, quando estivermos comemorando os 250 anos de independência ou morte, o Brasil seja realmente um país independente.